Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amém? Amém. Quantos estão felizes? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Amém. Aleluia. Então vamos abrir aqui em Mateus, no capítulo 17. Aleluia. Isso. Nós vamos ler a partir do versículo 24. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: O vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter, e toma-o e dá-o por mim e por ti. E você senta dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Existe um mistério que é colocado para as nossas vidas. Um mistério que é sobre o céu. Então, principalmente as religiões, filosofia, ciência, pensamentos, eles querem retratar realmente como é o céu. E no meio de tantos testemunhos, principalmente de pessoas que dizem que já morreram e foram para o céu e foram para o inferno, eu estava escutando um testemunho esses dias aí, e que a pessoa relatou dizendo que ela foi para o céu e foi para o inferno. E chegando lá no céu, na porta do céu havia um anjo. E na hora que ele chega lá na porta do céu, ele vê o anjo fala assim para ele: Me siga. E ele começa a seguir o anjo. Na hora que ele para assim, numa sala muito grande, onde tinha um armário gigantesco, e ele pergunta para o anjo assim, e fala: Anjo, o que é isso? Aí o anjo responde, dá uma risada, me siga para você. Aí ele chega perto assim, o anjo vai e abre o armário. Quando o anjo abre o armário, está cheio de cabelo. Muitos cabelos de pendurar, aquela coisa toda. E ele pergunta: Olha, anjo, mas o que é isso? Aí o anjo fala assim: Esse é o cabelo das irmãs que cortaram escondida do pastor. Depilar a axila, rapar as pernas. Isso não é caso de rir, não. Mas eu fico vendo o tamanho da imaginação do ser humano para expor um negócio desse. Deixa eu olhar. As irmãs podem rapar a cabeça, podem cortar os cabelos, tudo que vai para o céu. Bem rapidinho, não entra nessa furada, não. Segura aqui para eu continuar rindo. Mas é uma genialidade fantástica do camarada, a ousadia de falar um negócio desse, de tentar mostrar
e ainda fazer com que as pessoas acreditem de como é o céu, de que o céu tem muro de jaspe, mas muro é para demarcar território, é para proteger de ladrão. No céu não tem ladrão. Quando fala de muro de jaspe, muro de ouro, está falando da nova Jerusalém ataviada com a noiva de Cristo, que vai descer sobre a Jerusalém atual, reino milenar de Jesus. Eu sou muito mais ficar com aquele que disse: olha, nada do que os olhos viram, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que confiam. O céu é uma nova condição de existência. Não dá para se tentar explicar, tentar falar em palavras o que é o céu, sendo que é uma nova forma de conhecimento. Não existe nada que fala assim: ó, o céu é assim. Não tem. Agora, nós sabemos que o mundo aonde nós vivemos é um reflexo do céu. Que tudo que nós passamos aqui é um reflexo do que acontece no mundo espiritual. E no nosso mundo, o nosso mundo natural, existem portas que é onde esse mundo ele é perceptível. Nós podemos chamar isso também de sentido. Então nós temos visão, audição, olfato, tato, paladar. É onde que se um desses falhar, então, por exemplo, eu não estou enxergando nada, mas contato, eu ainda estou percebendo o mundo. Se faltar 4 desses sentidos, ainda por um eu ainda percebo toda a nossa estrutura material. Diferente, por exemplo, de Adão, o primeiro homem, que é o que a gente chama de sexto sentido, aí fora, mas é porque Adão ele tinha a percepção do mundo espiritual como nós temos a percepção do mundo natural. Ele falava com Deus, ele sentia a presença de Deus. E quando Adão peca, esse sentido ele é bloqueado. Então agora ele se torna natural, como nós somos, por causa do pecado. Então Deus, o que ele faz? Ele coloca em nós a fé. Por quê? A gente não sabe que Deus está aqui. A gente não está vendo, não é palpável. A não ser quando nós somos espirituais, que nós sentimos a presença de Deus. Mas pela fé, nós sabemos que Deus está aqui e que agora mesmo existem anjos batalhando nesse lugar. Para a gente perceber esse mundo, então eu vou dar só um exemplo. Existem 2 coisas aqui no mundo natural onde nós vivemos que refletem o mundo espiritual. A primeira coisa é terra. Repete aí, terra. Terra. Não, fala forte. Terra. Aí, Terra. pentecostal, tá vendo? Terra. Aleluia. Então, por exemplo, nós sabemos que tudo que nós colocarmos no mundo espiritual, em uma condição, ele é revertido, ele é transformado. Então, por exemplo, aqui nós temos a mesma coisa, porque é o reflexo. Então, por exemplo, se eu pegar um carro e eu colocar num canto, então, por exemplo, coloquei o carro aqui. Então, eu estou vendo o carro, eu estou tocando o carro, eu estou sentindo o odor, principalmente do motor, ele está no mundo. Então, ele está aqui, eu estou vendo ele. Se eu cavo um buraco, coloco esse carro dentro e tampo, ele saiu do meu mundo. Então agora eu não vejo ele mais, eu não toco ele mais, eu sei que ele está ali. Já enterrei ele, mas eu já não tenho mais os sentidos que sabem, porque eu não estou vendo ele mais, eu não sinto ele mais, eu não sinto o cheiro. Mas nós sabemos que na hora que nós enterramos aquele carro, por causa que nós colocamos nesse mistério, que claro, o mundo espiritual, ele ainda, a única palavra que define ele ainda é mistério, que é regido por uma força misteriosa, que nós sabemos quem é essa força. Na hora que nós
colocamos no mistério esse carro, nós sabemos que a terra vai tratar de puxar o que é dela. Então ele entrou na terra em uma condição, e se depois de algum tempo, a gente sabe que cada um tem um tempo específico, mas se eu tirar aquele carro dali, ele não saiu da mesma forma que ele entrou. A terra tratou de puxar tudo aquilo que é dela. Isso se refere também ao ser humano. Se eu pegar um ser humano e colocar na terra, a terra vai buscar tudo aquilo que é dela. Aí a gente pergunta, por que crema as pessoas? Porque quem crema é hindu. Quem crema é budista. O nosso corpo, ele veio de uma esfera celestial. E de onde ele veio, ele tem que voltar. É por isso que Deus fala, veio do pó e ao pó voltará. Então, na hora que nós colocamos um corpo na terra, cobrimos, a terra trata de puxar. Um outro exemplo para a gente fechar é uma semente. Então, se a gente pega uma semente, está aqui na mão, se eu deixar ela aqui na mão, ela fica. Ela não brota, não faz nada. Mas a partir do momento que eu colocar ela na terra, eu plantei hoje a semente. Se amanhã eu chegar e olhar, não aconteceu nada. No outro dia eu olhar de novo, não aconteceu nada. Daí um mês, dependendo da semente, não aconteceu nada. Mas, lá de baixo, alguma coisa já está acontecendo. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Às vezes a gente coloca as coisas nesse mundo espiritual, e quando as coisas que nós colocamos nesse mistério, muitas das vezes a gente não vê, a gente fala, poxa, mas Deus falou que ia fazer assim, Deus falou que ia melhorar de tal forma, Deus falou que ia abrir as portas, e a gente ainda não vê. Mas no mundo espiritual já está acontecendo alguma coisa. Já está sendo enraizado, já está sendo feito alguma coisa, mas vai ser no tempo de Deus. E a segunda coisa que reflete o mundo espiritual aqui na terra é a água. Pode ver que no Velho Testamento a água é usada principalmente no tabernáculo, ela serve para limpar, para purificar. Então se eu pego a mão suja, coloco dentro da água, ela sai limpa. Ela transforma tudo aquilo que é inserido nela. Tanto que o próprio Jesus ele falou, ele comparou a água com o reino dos céus, com o reino de Deus. Então a gente sabe que a água é tão poderosa, mas ela é tão poderosa que ela é capaz de transformar um grão de areia numa pedra. E muitas vezes a gente olha para cá e a gente fala muito sobre a nossa família, sobre pessoas que nós amamos e que ainda não estão sentadas, ouvindo a palavra de Deus, se prostrando ao Deus que nós servimos. Mas nós sabemos que pela fé, porque é onde nós colocamos no mundo espiritual, já está sendo trabalhado. E da mesma forma que nós somos pedras, e que a gente vê aquelas pessoas que a gente mais ama ainda como areia, como grãos ainda que não foram trabalhados, mas nós sabemos que Deus já vai fazer uma obra. Nós sabemos que hoje nós estamos aqui sós, mas nós sabemos que temos pela fé que Deus já está trabalhando no mundo espiritual ao nosso lado. Glória a Deus. Então agora vamos começar a pregar. Jesus ele estava aqui, porque a gente sabe que o Evangelho ele não é escrito em ordem cronológica. A multiplicação dos pães é logo após essa passagem que nós lemos. Então Jesus ele estava aqui nessa região, e ele estava indo para essa região. Mas para mudar de um lugar para o outro, ele precisava passar por uma cidade chamada Cafarnaum. E quando Jesus ele vai e ele chega lá com Pedro, por que só Pedro? Porque existia uma lei que falava que todo líder religioso
ele poderia andar com uma escolta armada. Pedro era o cara da espada. Tanto que a gente vê quando Pedro tira lá a espada e corta a orelha de Malco, era tão jagunço que era para cortar a cabeça. Mas tão ruim de espada, não sabia, mas era pescador, cortou só a orelha. E Jesus e Pedro estão indo, porque Deus ele tem um propósito. Mas para a gente atingir esse propósito, nós precisamos ter uma caminhada. E Jesus ele chega, e havia em Cafarnaum, porque Cafarnaum nessa época era uma das cidades mais fortes que tinha. Havia o trânsito de dinheiro, comércio, tudo acontecia ali. E a gente sabe que era Roma que tomava conta nessa época. Os outros, os assírios, eles chegavam, destruíam tudo, acabavam com tudo e matavam todo mundo, acabavam com a religião, acabavam com os costumes e tal. Só que Alexandre o Grande, e veio tomando os gregos, aquela coisa, eles não faziam isso. Eles só chegavam lá e falavam assim, aqui, não vamos mexer com nada. Só joga a coroa, você continua reinando aí, mas eu quero de você só tributo. Então, os reinos, quando eram tomados pelos poderes, a Roma, a Grécia, eles só pagavam um tributo. Continuava do mesmo jeito, religião, os credos, os costumes, era tudo a mesma coisa. E, quando Jesus ele chega ali com Pedro, em Cafarnaum principalmente, colocaram pedágio. Então quer dizer, para você entrar em Cafarnaum você pagava. Para sair de Cafarnaum você também pagava. Todo lugar que você passava tinha ali o pedágio. Eu acho que foi até eles que vieram aqui no Brasil e botaram esse monte de pedágio nas nossas estradas. Porque foi eles que inventaram isso, tem que pagar tributo. Pedro e Jesus eles chegam e para passar por essa porta tinha que pagar. E quem é que estava aqui? Não eram os romanos, não eram os gregos, eram os judeus considerados traidores, porque eles que cobravam o tributo para Roma. Era eles que chegavam ali, que era chamado de publicanos, era eles que tomavam o dinheiro dos judeus para entregar para Roma. E quando eles chegam ali, existe uma porta para passar. Só que para passar por aquela porta tem que pagar. E olha só como que começa. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? E Pedro diz: sim. Só que por que Pedro disse sim? Pedro não tinha dinheiro. E ele sabia que Jesus também estava sem dinheiro. Mas na hora que Pedro foi confrontado, a primeira coisa que Pedro falou: não, nós vamos pagar. É assim com a gente também. Quando a gente tem um propósito, porque Deus ele colocou ali para a gente cumprir, e a gente está caminhando, o que acontece? Sempre tem uma porta fechada. E normalmente essa porta que fecha é de quem? Normalmente são o que nós chamamos de irmão, porque isso é ímpio. Porque irmão que é irmão, ele ajuda um ao outro. Quando o irmão está contra o irmão, isso é inimigo. Isso é coisa que não é de Deus. É joio no meio do trigo. Normalmente é esses irmãos que fecham a nossa porta. Só que Jesus ele não podia ter feito assim. Para quem mandou tirar a pedra, tirou Lázaro lá da mansão dos mortos, era fácil abrir aquela pedra, aquela porta? Ele podia ter falado: não, vou passar e pronto, acabou. Eu que ressuscito morto, curo enfermo, expulso demônio, eu faço acontecer uma porta, sendo que a palavra de Deus fala: ele tem a chave, porta que ele abre ninguém fecha, e porta que ele fecha ninguém abre, não tem isso? Pois se vocês queriam saber de uma porta que Jesus não abriu, foi essa. Que Jesus, como Deus, ele poderia abrir, mas ele não abriu, foi essa. Agora, por que Jesus
Jesus não fez isso. Porque se ele passasse por aquela porta, desta forma, porta que ele abre e ninguém fecha, ele não é o Messias. Porque existe aqui uma lei de autoridade. E lei de autoridade, ela não pode ser quebrada. Vou dar um exemplo. Moisés foi uma autoridade constituída por Deus. Miriam, profeta. Arão, sumo sacerdote. Miriam juntou com Arão e começou a falar mal de Moisés. Moisés, ele chega para Deus e fala: Deus, eu tenho 2 irmãos crentes que servem ao Senhor, rebeldes dentro do templo do Senhor, dentro da casa, olha, está no meio da congregação. Um profeta e um sumo sacerdote. Não estou falando de qualquer um, não. Não estou falando de 2 pessoas de autoridade. Aí é uma conjectura minha, que Deus falou: é mesmo? É. Então Deus deve ter colocado o pó de lepra assim, ó. Soprou. A palavra de Deus fala que a lepra pegou em Miriam, mas pegou tão forte que foi até nos ossos. A mesma lepra foi jogada em Arão. Arão, sumo sacerdote, aquele que andava com éfode, autoridade no meio do povo, constituída por quem? Por Moisés? Não, por Deus. Na hora que a lepra chega em Arão, o que acontece? Bate no éfode e cai por terra. Deus, ele respeita até a autoridade que ele tem. Imagina nós que somos homens. E a palavra fala toda autoridade constituída por Deus. Não fala que toda serve a Deus, mas fala que toda autoridade é constituída por Deus. E se a gente não obedece à autoridade, nós não obedecemos a Deus. E se nós não obedecemos, nós trazemos para nós a condenação. Jesus, ele podia passar por essa porta? Existia uma lei. A autoridade lá, Roma, falou: não pode passar por essa porta sem pagar. Pedro sabia disso. E ele respondeu: não, o nosso mestre paga. Espera aí, eu não tenho nada, vou lá ver lá com ele, espera um minutinho que eu vou trazer a resposta para você. O que Pedro fez? É o que a gente deve fazer quando uma porta está fechada na nossa frente. Espera um minutinho que eu trago a resposta que eu vou falar com o mestre. Só um pouquinho que eu vou ali falar com Jesus, porque eu não tenho solução para eles, mas Jesus tem. E Jesus, ele vai lá, na hora que Pedro chega, Pedro vai lá em Jesus, e na hora que Pedro chega até Jesus, Jesus já antecipou. Olha o que Jesus fala. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos filhos ou dos alheios? E disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse Jesus: logo então os filhos estão livres. Jesus, ele já começa interrogando: Pedro, já estou sabendo. De quem que os reis cobram? De nós ou dos estranhos? Ah, é lá dos estranhos. Então pronto, então nós estamos livres. Deu-se a entender que Jesus, não, só passar pela porta, não preocupa não. Só que, quem cuidava do dinheiro? Porque eu imagino Pedro chegando, porque a Bíblia não fala tudo, mas eu imagino Pedro entrando e falando assim: Jesus, nós temos um problema. O senhor já está sabendo aí? O senhor não tem dinheiro aí não, né? Não. Não. Só que eu vejo Jesus falando de outra forma. Tem. Só não está aqui comigo. Dinheiro eu tenho. Ele não está aqui. Porque Jesus, ele, principalmente, ele andava pela fé. O autor e o consumador da fé andando pela fé. Era isso que ele fazia com que os discípulos andassem. E olha só, se estava só Jesus e Pedro, significa que Judas, que era o tesoureiro, que era o cara da bolsa, era com ele que estava o dinheiro, e os outros discípulos, porque a Bíblia só fala de Pedro e Jesus. Significa então que os outros discípulos, inclusive Judas, já tinham ido ou não tinham chegado.
A probabilidade é que os discípulos ainda não tinham vindo, porque os discípulos seguiam Jesus. Significa, olhando isso espiritualmente, que normalmente, se a gente não aperta o passo, a gente perde a passada de Jesus. Se a gente não consegue andar de acordo com o que ele faz, porque só Pedro estava o acompanhando. Isso é uma interrogação que fica nesse texto. Se Jesus ele era sempre acompanhado por todos os discípulos, aonde estavam os outros discípulos, principalmente Judas, que era o que ficava com todo dia? E olha só, Jesus fala: Pedro, nós não vamos escandalizar eles, nós não devemos nada para eles, mas nós não vamos escandalizar. Vai agora, vamos ler aqui, 27. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter, toma-o e dá-o por mim e por ti. Agora imagine Jesus falando com Pedro: Pedro, você vai lá no mar, agora, pega o anzol, a varinha lá, joga, o primeiro peixe que sair. Eu fico imaginando Pedro falando isso, porque Pedro era empresário. Pedro ele tinha lá o barquinho dele lá, Pedro não pescava, Pedro ele jogava a rede, puxava, era muito peixe, não era um. E eu fico tentando imaginar a conversa de Pedro com Jesus. Pedro falando, devia ter falado alguma coisa assim: mas Jesus, poxa, eu vou pescar, estou acostumado a pescar com rede, jogar assim, trazer tanto o barco, preciso de ajuda para trazer. Você está me rebaixando da segunda divisão. Mandar eu jogar um anzol, pescar um peixe. Só que Jesus ele sabe de todas as coisas. Eu imagino também Jesus falando: tá bom, mas um tanto de peixe agora não resolve. Eu preciso de um peixe. E olha só, Pedro ele vai lá no mar, joga, que a gente sabe que é o mar da Galileia, que é o Rio Jordão, isso é só um nome carinhoso. Ele joga, puxa o peixe. Na hora que ele puxa, que ele abre a boca do peixe, ele encontra um estátua. Para passar por essa porta de Cafarnaum, era cobrado 2 dracmas por cada pessoa. Um estáter equivale a 4 dracmas. Por isso que Jesus falou: vai lá, você vai encontrar um estáter, paga por mim e por ti. Deus não deve nada para ninguém. Nós não conseguimos cobrar de Deus, porque se Deus ele achar em algum momento em que ele tem dívida, ele acerta logo. A gente pode até impor dívidas para Deus e colocar alguma coisa na conta de Deus. E se isso a gente consegue fazer, igual nesse caso, não vai pagar não? Não. Então peraí que eu vou resolver isso agora. Foi o que Deus fez aqui. Então Pedro ele chega, eu fico imaginando Pedro abrindo, achando um estáter, que é a moedona, que pesa 14 gramas, e pegando a moeda, e levando lá nos publicanos. Está aqui, o meu de Jesus. Eu falei que quando Jesus fala que paga, ele paga. Agora, preste atenção. A gente sabe que peixe ele é natural. Peixe não tem nada a ver com o mundo espiritual. Alguém já viu peixe comprando pão na padaria? Tem. Como que ele ataca essa moeda aqui? Ah, mas é porque Deus fala, então acontece. Tá, nós estamos pregando de um peixe que tinha uma moeda na boca, que é do mesmo Deus que vomitou um homem de dentro do peixe. Ok. Mas por muito tempo eu fiquei, da onde que sai essa moeda? Da onde que essa moeda apareceu? Poxa, e lá no Jordão jogar tanto peixe, vai sair logo, mas é direção de Deus. Não, tudo bem.
Mas aquele peixe com aquela moeda saiu. Deus não faz nada por acaso. Deus, ele não trabalha de qualquer jeito. Deus, ele não quebra regras. E eu falei, o que Jesus ele sempre fez? Ele veio cumprir a palavra. Jesus ele não vai fazer nada além disso do que cumprir aquilo que está escrito. Eu imagino que um dia um pescador, não sei, provavelmente na hora do almoço, ele devia estar relembrando alguns pensamentos, algumas pregações de Jesus em pensamento, e meditando na palavra de Deus. E nessa meditação em que ele estava, ele lembra de uma palavra que Jesus disse. Isso é uma conjectura minha, onde fala assim: se você jogar o seu pão ao mar, na água, de certo Deus não vai deixar que você perca. E eu acredito que esse pescador, ele deve ter pego a moeda. Isso aqui é o meu pão, que eu vou jogar. Pela fé eu vou jogar. Agora sério, normalmente se a gente perde alguma coisa no chão, a gente acha, brinca, já perdeu, ai, sumiu a tarraxinha, achou? É um custo, né? Imagina isso na beira do mar. Consegue achar? Imagina no fundo do mar. Jogou lá dentro. Acha? Possível. Vamos abrir aqui em Eclesiastes, no capítulo 11. Eclesiastes, no capítulo 11. Uma palavra profética. Lembra que eu falei duas coisas que representam no mundo espiritual aqui: terra e água. Olha só, acharam? Capítulo 11, versículo 1. Amém? Amém. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Olha o que estava acontecendo. Jogou. Quem era esse pescador? Pedro. Quando Jesus fala, vai lá no mar e pesca lá o peixe, e você vai achar o estado, paga lá por mim e por você. Gente, Deus não trabalha de qualquer jeito. Deus não é Deus de gambiarra. Se fosse assim, minha conta estava cheia. Se fosse assim, sua conta, porque Deus ele sempre fala que eu nunca vou deixar o meu filho mendigar pão, não é? Agora, para de trabalhar, senta dentro de casa para ver. Não caça um serviço, não procura ir trabalhar, não procura fazer alguma coisa para ver se Deus sustenta. O mendigo lá, mendigar pão. Mendigando o pão. Deus ele não faz nada de qualquer forma. Se não tiver, e aqui, o que Deus fala, ele cumpre. Quando a gente coloca alguma coisa nesse mundo espiritual, ele é revertido da forma em que Deus tem para nós. Amém. Deus ele fala, olha, tudo que eu colocar, tudo que você colocar aqui, deixa que eu vou reverter isso, porque eu não devolvo nada. Se você coloca uma semente no chão, o que a terra te devolve? Uma árvore com muitos frutos. No mundo espiritual é a mesma coisa. O que você coloca na mão de Deus, Deus ele não te devolve só daquela forma, mas ele te devolve não só para você, porque o que Pedro fez? Aquele estátua que ele jogou lá atrás, ele ajudou Jesus. Quando Deus ele trabalha no mundo espiritual e que ele te devolve alguma coisa a qual você colocou, nunca é só para você.
Sempre é para você e mais alguém. Porque Deus ele não trabalha sozinho para mim. Tudo que é refletido de Deus para mim sempre é para mais alguém. Quando Neemias restituiu todos os muros, arrumou as portas, aquela confusão toda, o que ele fez? Vai lá, leva para quem não pode, vamos repartir, vamos comer das gorduras, vamos aproveitar as doçuras para todos. Não era só para ele? Não era só para quem foi lá e ajudou ele? Não, era todo mundo. E é assim que Deus trabalha. É assim que Deus vem a nós. Quando nós colocamos, é por isso que muitas vezes a gente não vê muitas coisas acontecendo, é por isso que muitas vezes a gente vê tantas dificuldades. Só que a palavra de Deus para nós hoje é essa: olha, você tem colocado causas para mim. No meu tempo, tudo será feito. No meu tempo, todas as causas que você tem colocado, que você tem plantado, porque hoje é muito fácil. Hoje todo mundo quer só pedir as coisas para Deus. Mas a gente sabe que no reino espiritual você tem que plantar. Deus ele não faz nada para quem não quer nada com ele. Deus ele nunca chamou um ator, já chamou? O que você está fazendo? Estou aqui vendo televisão, então vem cá que você vai trabalhar. Deus já fez isso? Não. O que você está fazendo? Trabalhando. Muito? Bastante, não tem tempo. Então vem cá que eu tenho. Mas Senhor, não dá. Eu vou arrumar um tempinho para você. Não é assim que Deus faz? Deus não pega à toa, Deus não pega aí gente que não está querendo saber dele. Deus ele só pega aquelas pessoas que se entregam, que buscam, e essas pessoas colocam as coisas para ele. Colocam lá nesse mistério que é o mundo espiritual, que ninguém sabe o que eu estou. O que eu tenho colocado para Deus, está indo para onde? Deus fala aqui, eu tenho colocado no tesouro. Tudo que você tem colocado aqui está guardado, está rendendo. Na hora que eu te devolver, sempre vai ser uma bênção para você e para mais alguém. Amém? Amém. Amém? A gente não vê o mundo espiritual. A gente não tem a percepção do que está acontecendo no mundo espiritual. Mas a gente sabe que Deus, ele está trabalhando. Pastor, mas tem 10 anos que eu estou pedindo a conversão lá da minha família, lá e nada. Tem 10 anos que eu estou pedindo Deus para ver se ele abre a porta de um emprego melhor e nada. Senhor, mas tem 20 anos que a minha família está... Deixa Deus trabalhar. Você tem colocado no altar. Você tem colocado onde só Deus conhece. Deixa Deus trabalhar. Ele tem um momento certo para todas as coisas. Uma coisa que eu sempre falo, que me falaram isso uma vez, e eu guardei isso muito, que eu guardo isso até hoje, quando me falaram assim: busque a Deus para você cumprir aquilo que Ele quer, só que da forma em que Ele quer. Muitas vezes pessoas morrem, como eu disse, que nós temos ímpios dentro da igreja, disfarçados de irmãos, porque buscam fazer o que Deus quer da forma deles. Não tem chegado até esse mistério, que é um lugar onde a gente não conhece, onde a nossa mente ela não consegue ultrapassar, que a nossa mente é limitada a um lugar que não consegue chegar. Pessoa que não busca Deus, pessoa que não tem comunhão com Deus, não tem intimidade com Deus, simplesmente colocam as coisas lá e estão dentro da igreja. Aí são pessoas que, ao invés de crescer, elas contaminam. É por isso que você vê essas pessoas aí da mesma forma. E como a gente estava falando antes, essas pessoas não passam por problema. Passam por problema que todo mundo passa. A crise também, está com problema de doença, claro também. Mas a crise em que nós passamos, que é por causa do Evangelho, essas pessoas não passam. E é essa crise que Ele nos leva para o céu. E é por causa dessas crises, por causa dessas aflições, é que nós nos chegamos a Deus. É que nós colocamos as coisas no altar de Deus. Colocamos lá no céu para Deus e Deus fala, calma, tem de bom ânimo.
tudo vai ser resolvido. É só ter calma, confie em mim. Amém? Fica de pé. Aleluia. Muita coisa nós temos colocado para Deus. Muitas coisas a gente tem depositado a nossa confiança no nosso Deus. Mas a palavra de Deus para nós essa noite é que quando nós plantamos, nós colhemos. E Deus tem visto cada uma das nossas petições, e não só das nossas petições, mas das nossas atitudes. E é por isso que nós temos essa liberdade na presença dEle. E a palavra que Deus colocou no meu coração hoje foi para uma palavra de conforto. Que foi uma palavra que tipo assim, que é tipo não, que é essa: eu estou no controle de todas as coisas. Amém. Vocês que têm se entregado, vocês que têm me buscado e têm colocado onde só eu conheço, não se preocupem, eu tenho o controle dessas coisas. Você não consegue ver. A gente não consegue ver a raiz da semente que nós plantamos, a gente só consegue ver a superfície que não tem nada. Mas tudo que está lá no mistério já está sendo trabalhado por Deus. E é assim tudo que nós colocamos na presença dele. Amém. Senhor, eu particularmente, como eu fico feliz de ouvir essa palavra. E eu sei, Pai, que muitas coisas nós temos colocado na Tua presença. E a primeira coisa que eu sei que cada um aqui tem colocado, Pai, na Tua presença é a si mesmo. Tem entregado, Pai, tem semeado com a própria vida no Teu altar. E, Pai, nós sabemos que quão difícil é a nossa caminhada. Mas a Tua palavra diz que o justo vive pela fé. E que o Senhor cuide de nós. Então, Pai, eu peço que o Senhor se incline nesse momento. E escute mais uma vez a nossa oração. Tudo aquilo que nós temos, Pai, no mais íntimo do nosso ser. Tudo aquilo, Pai, que só o Senhor que consegue sondar o nosso coração. É só o Senhor que conhece. Pai, que muitas vezes o que está lá dentro do nosso coração nós não conseguimos nem expressar com palavras. Mas o Senhor sabe contar cada uma de nossas lágrimas. E Deus, nós te entregamos, Pai, cada uma dessas nossas preces. Nós te entregamos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E nós confiamos em Ti. E nós confiamos no tempo em que o Senhor tem para cada uma delas. Nós confiamos, Pai, que o Senhor já está, alguma coisa o Senhor já está trabalhando. É por isso que o Senhor tem nos falado hoje. E, Pai, que cada uma das nossas orações, tudo aquilo que nós temos colocado, nós sabemos que o Senhor tem uma resposta. Nós queremos ser como Pedro, quando foi confrontado, que parou e falou: eu vou olhar para o meu mestre. Isso mostra-nos, Pai, a dependência de Ti. E esse é o melhor lugar que nós podemos estar, Pai, sendo dependentes do Senhor. Não tentar fazer nada pelas nossas próprias forças, pela nossa própria mente, mas buscar sempre o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque sabemos que o Senhor já está trabalhando, porque o Senhor tem o controle das nossas vidas, de todas as nossas aflições, e nós sabemos, Pai, que o Senhor não deve nada para ninguém. O Senhor nunca nos deixa
estar humilhados. Ninguém pode se levantar contra aquele que é ungido do Senhor, aquele que é escolhido do Senhor. E é por isso, Pai, que nós estamos aqui. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós sabemos que a vitória já é nossa. Nós sabemos que o Senhor já está lá na frente, já com uma visão de tudo aquilo que já está para acontecer. E nós sabemos que o Senhor só tem promessas para nós. Muito obrigado, Deus. Louvado seja o teu nome. Amém, Jesus. Aleluia. O justo vive pela fé. Coloca tudo num lugar onde não conhece, mas sabe que Deus trabalha com todas as coisas. Amém. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. A única coisa que a gente precisa saber é que se Deus é conosco, pode anotar o inferno inteiro conosco. Pode o inferno inteiro nos afrontar. Deus, ele batalha para nós. Mesmo que a gente não veja, não estou vendo sair. A palavra é essa. Ele é a saída. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Falou com alguém? Glória a Deus. Sim, amém. Aleluia. Então vamos louvar o Senhor com os nossos dízimos, Amém. as nossas ofertas, entregar o nosso melhor a Deus. Aleluia.